Bom, nós estamos aqui com o Leonardo Lages, ele que é advogado, tributarista e membro da APAC, sempre contribuindo a cada terça-feira com a gente. Quanto custarão as compras? Isso é o que nós saberemos daqui a pouquinho. Afinal de contas, compras internacionais o brasileiro adora fazer, né? Seria mais interessante se você pudesse valorizar o que você tem dentro do Brasil. Eu acho que seria mais interessante, a economia ficaria girando dentro do nosso Brasil, mas tudo bem, vamos lá. A gente vai entender um pouco mais sobre esse assunto e ele vai falar com a gente agora. Seja bem-vindo, tudo bem? Obrigado, Vanusa. Bom Prazer dia. estar com você aqui no nosso programa. Prazer meu, tá sempre contribuindo aqui, né? Bom, nós vamos agora querer entender, na verdade, o que esse texto de taxação diz para o público que está assistindo nosso programa, que ama fazer umas compras, que adora comprar o que vem de fora. Pronto, perfeito, Vanusa. Como você bem disse, o brasileiro adora aquela comprinha online, está ali no celular, sempre fazendo as compras. Então, essa decisão agora, que foi votada tanto na Câmara dos Deputados quanto na Câmara do Senado, é muito importante para essas pessoas. Por quê? Qual foi a grande modificação que teve ano passado? Até $50 você era totalmente isento. Ou seja, você conseguia fazer as compras e quando chegava nesse limite, você não pagava nada de imposto. Sim. Teve as modificações, o povo reagiu, acabou que o nosso ministro da Economia ele deu uma segurada. E como é que ficou no ano passado? Entrou-se em acordo para que apenas o ICMS fosse cobrado nas compras internacionais até $50. Por que a gente está focando muito nesse limite dos $50? Porque acima de $50 não mudou. Continua realmente a taxação de 60%, que sempre foi. Só que, com essa modificação de você começar a pagar o imposto do ICMS, que é de 17%, todas aquelas pessoas que faziam a compra já tinham embutido no finalzinho lá do site os 17%. Então, da modificação do ano passado até agora, essa votação, você que comprava até $50 já tinha essa pequena modificação dos 17%. E qual foi o grande ponto dessa votação? Que além desses 17%, que já é repassado para os estados, vai ter agora o imposto federal, que é o imposto de importação. Então, essa compra até $50, ela vai ficar um pouquinho mais cara. Por quê? Além desse adicional de 17%, vai ter um adicional de 20% do imposto de importação. Como é que vai ser calculado isso? Vai ter o valor final da tua compra, incluindo o frete, tá bom? Desse valor vai ser adicionado esse novo imposto de 20%. E em cima desse valor total vai ser adicionado também o imposto de 17%. Por isso que realmente vai ter sim um impacto nas compras até $50, porque além do ICMS que já estava sendo cobrado, que já vinha sendo cobrado, agora nós vamos ter mais esse imposto de importação. Doutor, eu até consigo imaginar o porquê dessa decisão, mas eu quero que o senhor diga. O senhor tem ideia, na verdade, qual é o porquê dessa decisão? Pronto, aqui a gente tem dois principais pontos, né? Primeiro, aumentar a arrecadação do Estado. Quem sabe que as pessoas fazem muitas compras, nunca se desejou tanto e nunca se comprou tanto online, e principalmente com roupas que vêm de fora, com produtos que vêm de fora, né? Exatamente, até porque antigamente a gente ainda tinha uma demora muito grande desses produtos chegarem até a casa. Então, alguns brasileiros ainda ficavam naquela, não, vai demorar muito, às vezes o produto não chega. Só que como, com o passar do tempo, tudo se modernizou, os envios são bem mais rápidos, são bem mais práticos. Então, as pessoas acabaram realmente se viciando nessas comprinhas online. Então, se você tem uma alta demanda, naturalmente, se você cobra imposto em cima disso, você aumenta a arrecadação do Estado. Doutora, eu só não entendo por que as empresas já sendo taxadas, como elas já são, por que os produtos, na verdade, podem ficar mais caros? Você acha que podem ou não? Com certeza os produtos podem ficar mais caros. Porque assim, é muito complicado. Você já tem algo que está sendo cobrado através do produto, você já está pagando, né? A partir do momento que você já está pagando, a palavra já diz tudo, você já está investindo, o imposto ali já está sendo cobrado. E aí a gente fica perguntando, meu Deus do céu, por que os produtos acabam de uma certa forma ficando mais caros? E é até importante a gente falar sobre esse assunto, porque o senhor entende bem desse assunto, para o público entender. Porque assim, a gente acaba pagando um produto caro para quem está fora e acaba pagando um produto caro para quem estando dentro da casa. Pronto.
Esse era o grande ponto quando você falava de um produto que vinha de fora e um produto aqui da casa. Sim. Porque, assim, naturalmente, nós temos uma das maiores cargas tributárias do mundo. Sim. Então, o custo agregado aqui de uma empresa residente no Brasil, ela é naturalmente muito alto. Você tem uma carga trabalhista muito alta, você tem muitos impostos embutidos. Então, às vezes, até que se equipararia o valor bruto do produto. Só que o custo que o empresário tem dentro do Brasil para poder exercer a sua economia, ela acaba agregando todos esses custos. E aí você acaba tendo um produto realmente mais caro. E quando você observa esses produtos que vêm de fora, além deles terem, que é uma de que se baseia realmente essa reforma, essa mudança, é porque você tem uma mão de obra muito grande lá fora, onde eles conseguem explorar isso de uma forma mais ostensiva, pode-se por assim dizer, e acaba você tendo um custo do produto muito baixo. Então, se esse custo do produto é baixo e ele naturalmente não tem imposto até $50 para chegar aqui, aí você imagina, existir essa concorrência, pode-se dizer desleal, que foi um dos pontos argumentados pelo governo para poder instituir esse imposto. Doutor, como é que fica a questão dos descontos em cima dos produtos? Por exemplo, eles na hora podem ser calculados como imposto ou não? Pronto. É muito importante essa pergunta, Vanusa, porque a gente tem que observar, para acrescentar o imposto, tanto de importação quanto do ICMS, o valor final do produto. Ou seja, tem sempre aqueles cupons de desconto, sim. Né? Tem sempre o frete que vai acrescentar. E que muitas vezes estão embutidos em outros produtos que você não percebe. Exatamente. Então, o que é que você tem que observar? Você vai acrescentar ali no carrinho suas compras. Chegou, vamos supor, num valor final de R$100 aquela compra. Você acrescentou o cupom de desconto de R$25. Sim. Então, o imposto ele vai incidir sobre os 75, é sobre o valor final da compra. Se daqueles 75 tiver R$11 de frete, então ele vai incidir sobre os 75 mais os R$11. O imposto ele vai incidir exatamente sobre o valor final da sua compra. No caso dos produtos usados, eles também podem ser taxados? Não, a gente está considerando aqui produtos que vão ser importados. Se a loja vai estar vendendo um produto novo ou um produto usado, o que vai ser considerado? A entrada daquele produto no Brasil. Então aí a gente, como cliente, tem que ficar esperto. Com certeza tem que ficar esperto. Isso é para chamar a atenção da população. Presta atenção você que está assistindo o nosso programa. Às vezes tem um produto, que esse produto ele está ali há 1000 anos, já foi pago os impostos que tinha que ser pago, e aí ele provavelmente vai para suas mãos. As pessoas devem ficar espertos também com os espertinhos, porque de repente aquele produto já está há 1000 anos ali e ele vai ter um imposto em cima de você novamente. Corre esse risco? Corre. Se ele estiver vindo de fora, vai correr. Agora sim, você tem que observar muito bem, porque... A gente tem que analisar tudo, viu, doutor? E as pessoas têm que ficar atentas. Tem que ficar atento, até porque são várias plataformas. Você tem o Mercado Livre, que vende compras internacionais, você tem Shein, você tem Shopee, você tem AliExpress. No final de tudo, doutor, sempre quem pede é o cliente final. Meu Deus do céu, por que é sempre assim, né? Quando a gente pensa que algo está chegando para as pessoas crescerem, para as pessoas colocarem o seu produto, para as pessoas realmente fazerem a economia girar, começa um balde de água fria para que as pessoas se desanimem. Porque mesmo você sendo proprietário, mesmo você sendo dono de algo, mesmo você querendo representar aqueles produtos, acaba que você se desanima. Se desanima. E assim, também toda essa questão é para evitar algo chamado descaminho, né, que é justamente a entrada desses produtos importados sem que seja emitido nota, sem que seja recolhido os devidos impostos. Então, todo esse sistema que está sendo criado é para evitar também que haja esse tipo de crime, né, porque o descaminho é um crime. E outra coisa que a gente tem que observar bastante é que a gente está sempre falando até $50. Sim. Mas quando você faz uma compra acima de $50, até um limite de $3.000, você paga 60% desse imposto. Entende? Então, o que é que Ninguém compra, doutor, hoje ninguém compra nada com R$50. Até o que você compra fora, provavelmente não. Até que os $50 ainda como tem a R$50 conversa, dólares, que fica no valor de 250 e poucos reais. É muito dinheiro ainda. É muito dinheiro para você. Aí em cima dele ainda tem os impostos. Exatamente. Então, tanto é que as pessoas acabavam sempre fazendo a segregação da compra, né? Verdade. É $50, gente, não é R$50. Para nunca chegar nesse limite dos $50 efetivamente. Por quê? Passou do limite, aí vai para 60% de imposto, fora o
o do ICMS, ou seja, é basicamente 76% de imposto. Verdade, e aí fica muito complicado. O risco da minha encomenda ficar, por exemplo, parada em Curitiba é maior? Assim, todo esse sistema está sendo feito para que acabe com isso, basicamente. Por quê? Você já está pagando imposto. Não tem mais por que ela ficar parada em Curitiba, entendeu? Não tem mais por que ela ficar presa no sistema aduaneiro. Por quê? O que é que acontecia muito antes? A Receita Federal, ela não tinha a capacidade de averiguar todos os produtos que entravam no Brasil. Ou seja, às vezes alguma compra ali passava dos $50, tinha compra que não. Então, ela não tinha como realmente fiscalizar. É muita compra, realmente demandaria de uma mão de obra muito grande para fiscalizar. E a gente sabe que o valor é bem maior do que isso, né, doutor? As pessoas com certeza. acabam comprando bem mais, até porque, como o preço era um pouco mais acessível, para um empresário, para uma pessoa que comprava, para depois revender aqui, com certeza o lucro seria muito maior. O que dói no coração da gente é aquele cliente final que está comprando o produto para si. Porque só sobra e não para ele revender. No final. Sabe? É isso que mais incomoda, porque assim, se a gente for analisar bem, $50, com o imposto, vai chegar o quê? A R$400? A R$390, basicamente. R$390. E doutor, vamos ser sinceros, é quase o dobro. O que antes ficava na faixa dos R$258. Então, assim, sim, não é um investimento. Não. Agora, realmente, você não vai pensar um 2 vezes antes de concluir aquela comprinha que você fazia. Algo ainda pode mudar nessa decisão? Ou não? O que você acha? Basicamente, só está faltando o veto ou não do presidente Lula. Só que, como a gente já observou que tanto a Casa dos Deputados quanto a Casa dos Senadores já votaram tudo isso, a gente acredita que ele siga na mesma linha de pensamento. Não tem como voltar atrás, né? Muito difícil. Agora sim, doutor, a gente aproveita nesse exato momento que nós estamos aqui com um advogado tributarista e membro da APAC como advogado, que mostra pra gente esse cuidado, esse zelo. Qual seria a orientação do doutor diante de toda essa visão? Vamos enxergar o que estamos vivendo nesse exato momento. A população que está... Às vezes a gente abre a boca para falar coisas que a gente particularmente não tem noção e não temos realmente o aval e nem nos preparamos como o senhor, como um especialista no assunto, para falar. Mas nos revolta muitas vezes e a gente acaba falando. Eu particularmente acho o seguinte, que nós temos muita qualidade de produto dentro do mercado, dentro do nosso Brasil. Mas eu queria muito que o senhor dissesse pra gente, na verdade, o que falar para quem está em casa assistindo o programa e o que dizer para essas pessoas que, de uma certa forma, nesse exato momento estão chateadas com essa situação. Pronto. São 2 tipos de pessoas. Aquelas pessoas que são os empreendedores de fato, que eles têm sempre que se ater e observar as oportunidades, principalmente tributárias, realmente, que tem na nossa legislação, que não é uma legislação simples, mas que possui muitas oportunidades para ele conseguir baratear o seu produto, certo? E para o consumidor final, agora vai realmente valer a questão da pesquisa. Pesquisar se o preço do produto aqui no Brasil compensa em cima daquele produto que está vindo de fora. Então, ele vai ter que ter mais um cuidado na pesquisa, em procurar sites nacionais, comparar com o valor daquele mesmo produto no site internacional. Ele vai ter que ter esse cuidado para conseguir realmente aquela economia naquele produto que ele está precisando. Doutor, diante de tudo que está acontecendo no mundo, às vezes a sensação que a gente tem é de tentar fazer do Brasil uma separação bem grande do que vem de fora. Eu não sei qual é a visão de vocês, mas assim, de uma certa forma, chamar a atenção da população para valorizar o que tem aqui? A ideia é essa. A ideia é tentar aquecer a economia local por meio de encarecer aquela concorrência que, no caso, eram os produtos internacionais vindo com a isenção desse imposto. Porque, assim, basicamente, quem empreende no Brasil, os empresários, as lojas do Brasil, ela não tinham esses benefícios. Vamos supor, se tu fosse na minha loja e comprasse até R$50, tu tinha isenção dos impostos. Então, isso não acontecia. Então, acaba, querendo ou não, tendo um benefício para quem está fora e um malefício para quem está dentro. Claro, se a gente vivesse num mundo perfeito, iam dar incentivo também para o empreendedor local. Eu falo isso para o doutor porque dentro do Brasil, mais precisamente dentro do estado do Piauí, por exemplo, nós temos um empreendedorismo recentemente. O Piauí, de uma certa forma, chamou a atenção para os olhos internacionais. E aí, de uma certa forma, a gente fica pensando e imaginando. Hoje nós temos produtos dentro do estado do Piauí, mais precisamente produtos artesanais, que estão sendo vistos e reconhecidos internacionalmente. Hoje nós temos produtos como em Pedro II, que muitas vezes vão para o exterior,
como pedra bruta, chegam lá eles fazem grandiosíssimas joias e quando mandam para o Brasil é nosso. Na verdade vão para lá se cria algo muito gigante e quando chega para cá a gente acaba comprando algo extremamente encarecido. Com certeza. E aí o que me preocupa nesse exato momento é justamente isso. Para que o Brasil realmente venha ter, para que as autoridades federais possam ter essa visão dentro do Brasil e dentro dos empreendedores do Brasil para facilitar a vida dessas pessoas. Porque, por exemplo, a gente vê produtos caríssimos. Nós temos aí o coco babaçu, que hoje faz, recentemente a gente trouxe profissionais aqui para o nosso programa, o pessoal da Universidade Federal, mostrando como a gente tem condições de investir dentro do nosso estado, investir dentro das cidades. Por exemplo, Pedro II, um investimento gigante poderia acontecer de maquinários, né? Até mesmo para dentro de Pedro II, para que a gente pudesse fazer com que mais pedras brutas pudessem vir aos olhos do próprio brasileiro, aos olhos do próprio nordestino, e que a gente pudesse realmente não só viver do que nós temos, mas também exportar, para que lá fora pudessem valorizar o que nós temos aqui, que muitas vezes nós valorizamos, o que vem de fora, e que às vezes nem vem com esse valor todo, nem vem com essa qualidade toda. Nós temos aqui produtos brutos e temos produtos feitos pelos nossos empreendedores, pelas mulheres do artesanato, por essas quebradeiras de coco, que tem muito mais qualidade muitas vezes do que vem de fora. Sem contar a parte nutricional, que nós temos aqui uma riqueza gigantesca. Isso me faz abrir os olhos e eu gostaria muito que pudessem também ter uns olhos mais voltados para o nosso estado e principalmente o governo federal pudesse investir para que a gente pudesse aumentar essas nossas riquezas. Eu acho injusto, muitas vezes você vê uma quebradeira de coco, passa um dia inteiro quebrando coco, e quando a gente vê esse produto que a própria Universidade Federal, os professores, na verdade, eles conseguem mostrar pra gente que dali dá pra gente ter produtos de qualidade para nossa pele, para o nosso cabelo, produtos de qualidade para nossa alimentação, né? Inclusive como suplementos, nós temos o caju recentemente. Sim. Nós tivemos aqui um festival mostrando a qualidade do caju. Você pode passar um ano inteiro se alimentando do caju, né? Usando suplementação do próprio caju, deixando de ver muitas pessoas passarem fome. Então, isso é muito sério. A gente precisa que o governo federal possa enxergar através do nosso estado, que graças a Deus, de uma certa forma, está sendo muito reconhecido. Sim. E que está se abrindo os olhos para isso, para que o nosso povo, quando começar a prosperar dentro da capital, dentro do estado, que a gente possa ter impostos diminuídos e não aumentados. Que essa visão seja clara. É justamente o incentivo. É um incentivo, precisa realmente mas que isso aconteça. Claro. Porque não adianta também ter uma visão, ficar dentro do Brasil, ficar dentro do estado e o povo continuar pagando caro. E a gente não tem empreendedores que possam continuar empreendendo. E a gente não tem um incentivo dentro do nosso estado, dentro do nosso Brasil. Porque essa questão de impostos, sinceramente, o Brasil paga impostos altíssimos e a gente precisa abrir os olhos para isso também. Isso é sério, muito sabe, doutor? Sério. Extremamente sério. Como você viver dentro do seu Brasil pagando impostos tão caros se você tem a riqueza aqui dentro? Exatamente. Vivemos num país tropical. Um país onde se respira de tudo um pouco, onde a gente se alimenta, onde o povo tem a pele bonita, o corpo maravilhoso, onde o povo realmente, naturalmente está muito bem, obrigada. Então a gente precisa abrir os olhos para isso. O que o senhor tem a dizer a respeito disso? Eu concordo plenamente, Vanusa, porque realmente a gente tem um país rico de tudo, basicamente. Às vezes o próprio brasileiro não valoriza... Ou não tem incentivo, né? Não valoriza já naturalmente algumas coisas nossas, só que falta um incentivo. Falta aquele benefício para o empreendedor, porque olha, empreender no Brasil é difícil. Difícil. Empreender no Brasil realmente para os corajosos. Na época da pandemia até pareceu fácil. Para alguns ramos. Porque todo mundo estava sentindo a dor. Parece que quando a dor passou um pouquinho mais, parece que a dor começou de outra forma. Exatamente. Né? Então, você tem realmente uma carga tributária muito grande. Eu costumo falar para os meus clientes que o governo é um sócio deles e é o sócio majoritário. Porque se você bota na ponta do lápis, ele acaba ganhando mais do que o próprio empresário. Sim. Entende? Então, com certeza, incentivos, benefícios, condições que possam melhorar naturalmente o custo do produto, a vida do empresário, quem vai ganhar é o consumidor. Porque se o produto é mais barato, naturalmente vai chegar até o consumidor de uma maneira mais em conta.
verdade, mais acessível, né? E aí a gente chama atenção porque eu acho que é o dever nosso como comunicador fazer com que as pessoas estejam conscientes. Começa a valorizar o que você tem. Valorize o que você tem na sua capital, valorize o que você tem dentro do seu estado, valorize a sua costureira. Valorize, costureira, o seu cliente final, aquele cliente que compra com você. Não vá também aumentar ao ponto dele não ter condições de comprar na sua mão. Eu acho que o que a gente precisa entender é que a gente precisa trabalhar, o povo trabalhando, tendo condições de fato de pagar um imposto justo. Exatamente. Porque não é justo que você faça muito para no final de tudo você só pagar imposto. Eu fiz até uma postagem ontem, Vanusa, exatamente sobre isso. Que o brasileiro hoje, ele trabalha 150 dias no ano só para pagar imposto. Ninguém viaja mais, ninguém vive mais, ninguém se alimenta bem. As pessoas não têm condições verdadeiramente nem de respirar. Porque hoje, se você for para um supermercado e você volta desanimado. Você está comprando um produto extremamente caro e está comendo mal. E ainda está acontecendo um fenômeno que é justamente para evitar que o valor do produto fique excessivamente alto, eles estão diminuindo a quantidade nas embalagens. Então isso é um fenômeno proposital da indústria para que se evite o valor muito alto, mas que no final das contas é a mesma coisa. Ou as pessoas não percebam, né? Que o produto está menos e o preço está da mesma forma. Exatamente. Não diminuiu praticamente nada. Então você pode observar que os produtos na prateleira do supermercado, eles estão diminuindo de tamanho. Mas estão diminuindo de tamanho para o quê? Para compensar esse alto custo e ao invés de encarecer o produto, nós vamos o quê? Diminuir ele. Verdade. Doutora, então a gente chama a atenção das pessoas para o seguinte. Relacionado a produtos internacionalmente falando, temos que valorizar o que é nosso. E claro que a gente pede para o governo federal e ao mesmo tempo para todas as autoridades que estão aí, para que elas enxerguem o nosso empreendedor, né, o nosso empresário, para que ele possa verdadeiramente poder investir dentro do estado, dentro dos seus estados, dentro do Brasil e que o cliente possa comprar. Exatamente. Ok, vamos tirar o imposto lá de fora, mas vamos dar o benefício para quem está aqui. Com certeza. Como você quer tirar, como você quer investir, como é que você quer aplicar o imposto mais alto para o que se compra fora, se o imposto muitas vezes fica altíssimo também para o que você compra aqui? Né? Fica Continua complicado. alto aqui. Fica complicado. A gente chega a imaginar que parece que está todo mundo contra o brasileiro, né? E aí a gente chama atenção realmente de quem está aí do outro lado para que você tenha a visão e pegue a visão. Vamos valorizar o que nós temos aqui. A gente aproveita para mandar um abraço para todos os empreendedores que estão no dia a dia sendo verdadeiros empresários e trabalhando mais do que heróis. Porque hoje o empreendedor, doutor, ele trabalha para si e ao mesmo tempo não tem condições de contratar pessoas. Exatamente. Porque ele tem que ser o próprio patrão e o próprio empregado. E ele não tem férias, ele não tem 13º. Exatamente. Para ele conseguir imaginar que está tendo uma qualidade de vida. E somos sobreviventes. E são os empreendedores que movimentam a economia do nosso Brasil. Somos sobreviventes. Essa é a palavra certa. Essa é verdade. Né, doutor? O que você deixa aí como incentivo final? É justamente isso, gente. É incentivar a nossa economia local, tá bom? Observar sempre a possibilidade de lutarmos pelos benefícios, lutarmos pelos incentivos dos nossos empreendedores, porque eles realmente movimentam a economia e se eles quebrarem, a nossa economia toda quebra e todo mundo vai ter esse prejuízo. Então, sempre incentivar a nossa economia local, a gente conseguir que o Brasil seja um país forte, que ele é, Sim. que ele aguenta muita coisa, então que a gente consiga realmente elevar o Brasil ao nível que ele merece. Verdade, né? Até porque a escravidão faz tempo que foi embora. Né? Exatamente. E a gente tem que ficar esperto com isso, porque na verdade, somos cuidadores das nossas próprias vidas, mas cada dia que passa parece que a gente vai perdendo um pouquinho mais dela. Então a gente tem que ficar realmente esperto, porque nem tudo gira em torno de dinheiro. Exatamente. Deveria não ser, né? Mas os valores eles estão se perdendo com o tempo. Eu quero agradecer de verdade pela sua presença, Leonardo. Espero te ver mais vezes aqui no programa. Conversamos com o advogado tributarista e membro da APAC. Você também pode acompanhar ele através das redes sociais, se você desejar, para que você fique por dentro. Se tiver dúvida, vá lá no direct dele, converse com ele. Eu gostaria muito, doutor, que você continuasse. Por isso que você está aqui com a gente. Continuasse fazendo essa divulgação. A APAC está de parabéns. Não só em resolver os problemas, mas antecipar um alerta para a população de como não entrar no problema, porque eu acho que é isso que tem que ser. Então vocês da APAC estão de parabéns, tá bom?
Nossa intenção é justamente essa. Além de defender os direitos do consumidor, do brasileiro, né, da população, mostrar e alertar. Não é? Muito bom. Então, muito obrigado, bom dia Tá e até certo. mais. Direitos e Deveres volta na próxima semana.